Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa aula de número 28. E como vocês observam aí, hoje seguiremos falando um pouco mais sobre o território russo. Na aula passada, encerramos aquele conteúdo que falava um pouco sobre aquele período de como era o território russo durante o período da Guerra Fria. E agora a gente vai falar sobre algumas características naturais, algumas características demográficas e outras econômicas para que a gente possa compreender como é a organização política, econômica e social do território russo na atualidade. Esse conteúdo está disponível para vocês da página 23 até a página 32. Eu sei que é um conteúdo bastante extenso, vamos utilizar uma quantidade significativa de páginas agora do livro para essa aula, mas será necessário nesse momento, tá? Lembrando que, na aula de hoje, é importante que vocês acompanhem com o livro, porque à medida que eu for falando sobre o conteúdo com vocês, vão surgindo algumas questões para que a gente responda no decorrer da aula. Então, é bastante importante que todos vocês acompanhem a aula utilizando o livro, tá certo? Então, vamos aí ao nosso primeiro ponto da aula de hoje, tá? Então, principais paisagens naturais. Então, a Rússia é um país transcontinental, como a gente já tinha visto anteriormente, né? O território russo, ele vai ocupar áreas tanto da Europa quanto da Ásia, formando então aquele grande bloco continental que a gente conheceu como Eurásia, tá? Contendo aí elementos então dos dois continentes distribuídos em seu território. E aí nós temos então a nossa primeira pergunta e ela diz o seguinte: observe a ilustração representando o tamanho da Rússia e explique a relação entre a extensão do país e os elementos contidos na ilustração. Então, nessa imagem, a gente tem uma breve representação aí do que é o território russo, os seus limites, e com algumas representações aí que fazem uma referência direta à diversidade cultural que existe dentro desse país. Por quê? Assim como outros países ao redor do mundo, devido à questão da grande extensão territorial que a Rússia possui, a gente já entende que, por conta disso, ela vai apresentar uma grande diversidade em seus aspectos naturais, em seus aspectos sociais, em seus aspectos econômicos e, claro, também os aspectos culturais. Então, como resposta para essa questão, vocês podem colocar essa que apareceu aí na tela para vocês, tá? Que o território apresenta, então, uma grande diversidade cultural no que diz respeito à música, à arquitetura, vestuário e também em todos os seus elementos naturais. Seguindo então aí falando um pouco mais sobre as paisagens naturais, a gente precisa então caracterizar como é o relevo do território russo e qual a importância que alguns compartimentos desse relevo vão apresentar. Por exemplo, devido à extensa área também que que o território russo ele apresenta, ocupando áreas de dois continentes, a gente encontra uma diversidade nas formas de relevo, de vegetação e como também uma grande diversidade de climas. Então, é importante que vocês observem a partir de agora que não só os aspectos culturais são bastante diversos dentro do território russo, como aquele mapa anterior mostrou para a gente, mas nos aspectos de relevo, clima e vegetação, essa diversidade ela também vai ser muito grande. E aí, a nossa primeira pergunta ela diz o seguinte: observe o mapa físico da Rússia, volte à página 15 do capítulo anterior para responder a qual unidade de relevo está associada à produção de petróleo da Rússia. Então, observem aí. Esse mapa ele está distribuindo aí por cores, tá? E quanto mais escura for a cor, as altitudes serão maiores. Quanto mais verde, as altitudes serão menores. E a gente sabe que a Rússia é um dos países grandes produtores de petróleo do mundo. E de acordo com a imagem que a gente observa aí, a gente percebe que o relevo, em sua maioria, apresentam grandes extensões de terra, grandes áreas com altitudes baixas, então que caracteriza uma forma de relevo que a gente conhece então como planícies. Então, para responder essa questão, vocês podem colocar aí que a produção de petróleo ela está justamente associada às planícies da parte norte do país. Sobretudo nessa parte aqui, onde eu estou passando o mouse,
vocês podem observar, tá certo? E aí, continuando, falando um pouco mais sobre o relevo do território russo, destaque então aí para os Montes Urais, que quando a gente estava falando sobre o continente europeu, eu falei com vocês sobre essa formação do relevo, e ela é muito importante aí nesse ponto, porque ela marca uma divisão territorial entre a parte da Rússia que está no continente asiático e a parte da Rússia que está no continente europeu, tá? Então, essa é a única estrutura física que a gente tem como referência para traçar um limite entre esses dois continentes. E, como eu havia falado, serve então para demarcar os limites, e essa região aqui em destaque no mapa dos Montes Urais, ela tem uma grande importância para o território russo, porque é uma área onde ocorre uma atividade de exploração mineral, como ferro, cobre, ouro e prata. E essa exploração mineral que ocorre justamente nessa região, ela é de extrema importância para a base industrial do país, tá? A base industrial da Rússia. Seguindo então aí com uma outra questão. Nesse mapa, vocês podem observar que é um mapa referente ao clima do território russo, tá? A gente observa que áreas aí vão apresentar clima polar, clima temperado, clima semiárido e o clima de montanhas, tá? Ou também climas de altitude. Como vocês observam aí, a diversidade climática dentro do território russo, ela é relativamente pequena. E isso ocorre justamente porque, se considerarmos as faixas de latitude que o território russo ele ocupa, ou seja, são poucas faixas latitudinais. Sobretudo, vão predominar aí climas de temperaturas frias, ok? Devido à localização em altas latitudes. E aí a terceira questão aqui sobre o clima, ela fala o seguinte, ó. Em toda a extensão do território russo predominam climas de temperaturas baixas. Isso é uma afirmação, tá certo? Ou amenas. Explique o fato de a Rússia não possuir climas quentes, apesar de ser o país mais extenso do mundo. O que acontece? Embora a Rússia ela seja o país mais extenso do mundo, ela não vai apresentar em seu território os climas quentes por conta da forma que o território ele está distribuído na superfície terrestre, ou seja, de forma longitudinal, tá? Então, ocupa aí poucas faixas de latitude no sentido norte-sul. Então, exatamente por isso que o território ele não vai apresentar climas quentes, tá? Então, observem aí a resposta, que o predomínio de temperaturas amenas e baixas se dá pela localização em altas latitudes, ou seja, próximos do polo ártico, como vocês observam aqui. Então, dentro do território russo, de acordo com o mapa que a gente está observando, predominam aí os climas polares e o clima temperado, tá? Que são climas que apresentam temperaturas amenas ou até mesmo temperaturas muito frias. E em alguns pontos, essas temperaturas podem chegar também abaixo de zero, que é o que a gente vai ver logo mais agora. Observem aí, tá? Essa estrutura, acredito que todos vocês já conheçam bastante ela, já tenham em mente do que se trata. É um climograma. Acredito que todos já viram isso em algum momento. Mas vamos lá observar a estrutura desses dois grafos, que são de extrema importância para que a gente possa observar as características, as variações dos elementos climáticos ao longo de um ano em uma determinada cidade, em um determinado país. E aí o texto aqui ele diz o seguinte: os climogramas abaixo apresentam informações importantes para compreendermos a dinâmica climática da Rússia. Observe com atenção e realize o exercício proposto. Essas questões que vão aparecer aí na tela para vocês já já. Então, vamos lá observar primeiro a estrutura dos dois climogramas. Aqui nós temos o exemplo de dois climogramas, mostrando aí diferentes cidades na Rússia. Aqui no primeiro nós temos a cidade de Moscou, onde as colunas em azul representam a precipitação em milímetros,
Aqui embaixo nós temos os meses que vão de janeiro até dezembro. Aqui na coluna da direita nós temos esse volume que foi precipitado em milímetros. E aqui ao lado, na coluna da esquerda, nós temos a temperatura em graus Celsius. Essa linha vermelha representa a temperatura e as colunas em azul representam as chuvas. O mesmo ocorre para essa outra cidade, esse outro climograma. O ponto de destaque desses dois climogramas que a gente pode observar é que os períodos onde ocorrem os maiores índices de chuva, ou seja, os meses, são praticamente semelhantes entre as duas cidades. Observem aqui o período que vai de junho até agosto, e aqui também o período de junho até agosto, é justamente o período onde ocorrem as maiores concentrações de chuva nessas duas cidades. Já com relação à temperatura, o que a gente pode observar de semelhante é que nas duas cidades, a gente tem períodos do ano em que a temperatura ela chega a ser abaixo de zero, conforme o gráfico aqui que vocês podem observar. Então, fiquem atentos a esses pontos, porque são duas cidades na Rússia, em localidades totalmente distantes uma das outras, mas que apresentam similaridades climáticas ao longo do ano. Vamos então aí responder as questões. Mas antes, observem aqui no mapa a localização daquelas duas cidades que a gente viu anteriormente em cada um dos climogramas. E aí a primeira pergunta, ela fala o seguinte, ó. A partir dos dados apresentados, cite dois aspectos em comum relativos às características climáticas das duas localidades. Então, como resposta aí, vocês podem colocar que ambas as temperaturas podem chegar aí abaixo de zero, como eu havia comentado com vocês anteriormente, tá? E os índices pluviométricos correspondem aí aos mesmos meses do ano. E aí, a nossa próxima questão, ela fala o seguinte. Agora, com a ajuda de um atlas, esse mapa que aparece aí ao lado pode ajudar vocês para responder essa questão. Faça a localização dessas duas cidades e identifique qual tipo climático pertence a cada uma. Então, se a gente considerar aquele mapa de clima que a gente viu anteriormente, essas duas cidades elas estão em pontos climáticos diferentes, ou seja, apresentam climas diferentes. E aí, como vocês podem ver, Moscou, no caso, localiza-se a oeste do território europeu e na porção da Rússia, que apresentam o clima temperado e frio. Já a nossa outra cidade, ela vai apresentar temperaturas muito mais baixas e vão apresentar aí o clima mais frio, com características até mesmo de clima polar, como vocês podem observar aí nesse mapa, tá? Bem, só corrigindo uma informação, pessoal, essa segunda cidade ela vai apresentar o clima de montanha, tá? Que em alguns pontos as variações de temperatura vão ser bastante semelhantes ao que a gente encontra em regiões de clima polar, tá certo? Dependendo da altitude, obviamente. Atualizem então aí a resposta dessas questões, tá certo? Caso vocês não tenham respondido. Seguindo então com a nossa próxima questão, e aí falando um pouco sobre a diversidade da vegetação dentro do território russo. Como vocês observam aí, antes da gente entrar na questão, formações vegetais na Rússia. São bastante semelhantes às mesmas formações vegetais que a gente encontra dentro do território europeu. Então, no caso, tundra, vegetação de estepe, floresta boreal, floresta temperada, pradarias e vegetação mediterrânea. Então percebam que, devido à grande extensão territorial, o território russo ele apresenta uma grande diversidade na sua cobertura vegetal. Mas, pela mapa que a gente está observando aí na tela, a gente observa que predomina, então, a vegetação da floresta boreal ou taiga, que, a propósito, eu já havia comentado com vocês anteriormente, quando a gente estava falando sobre a vegetação do continente europeu, que essa formação vegetal especificamente
dentro de todos os países da Europa, predominava no território russo. E aí a nossa questão ali, ela fala o seguinte, ó, como consequência direta do clima, a ocorrência das vegetações. Então, tenham sempre isso em mente, tá? Que em qualquer lugar do mundo, a vegetação ela vai ser um espelho do clima. Então, de acordo com as características climáticas de um determinado ambiente, a vegetação ela vai ser correspondente àquelas variações, principalmente de temperatura, umidade e também com relação à altitude. Seguindo então com a nossa questão, ela diz o seguinte: então, a partir do mapa das formações vegetais da Rússia, localize e identifique a vegetação predominante no território. Então, como eu havia já comentado e adiantado essa informação para vocês, a partir do que a gente observou aí no mapa, ao longo da extensão oeste a leste, ou seja, no sentido longitudinal dentro do território russo, a gente tem aí em maior parte no território, a vegetação predominante na Rússia é a taiga ou floresta boreal, tá? Ou também floresta de coníferas. Vão ter esses sinônimos aí que vocês podem utilizar. Então, é a maior floresta em extensão no mundo. Observem então aí essas imagens que aparecem aí na tela para vocês. As fotos a seguir, elas demonstram as paisagens relacionadas às algumas das principais formações vegetais. Então aqui destacando a que predomina dentro do território russo, que é justamente as formas geométricas que são bastante marcantes da floresta de coníferas. Por quê? As árvores dessa vegetação, elas possuem esse formato de cone. E como eu havia comentado com vocês, esse formato das árvores é justamente porque nessa região as temperaturas são muito baixas, a gente tem a ocorrência de neve durante longos períodos e esse formato que as árvores têm, em formato de cone, é justamente para que a neve não se acumule no topo das árvores e possam aí cair, tá? À medida que vão se acumulando. E aí também podem ser chamadas, como a gente já viu anteriormente, de taiga ou floresta boreal. É a mesma coisa. Bem, com relação aos aspectos da hidrografia, tá? Vamos analisar primeiramente esse mapa que aparece aí na tela para vocês e depois a gente faz uma breve interpretação desse texto, tá? Observem então o mapa aí na tela de vocês. Então, pessoal, só a partir das informações que a gente tem aí no mapa, a gente consegue observar que a rede hidrográfica dentro do território russo ela é bastante extensa. E como vocês observam ali no texto, tem aproximadamente aí 120 mil rios dentro do território russo. Então, a gente já viu que a questão cultural ela é muito diversificada, a vegetação, o clima e o relevo possuem uma imensa diversidade. E com relação à rede hidrográfica, isso também não seria diferente, tá? Ela é bastante extensa, tá? A gente tem uma grande quantidade de rios, porém, ela só ocupa aí aproximadamente 18% do território russo, tá? E um ponto importante para essa questão da hidrografia dentro do território é justamente que a importância que a hidrografia tem é justamente para a geração de energia. Como a gente tinha visto em aulas anteriores, a questão industrial nessa parte leste da Europa é basicamente concentrada no território russo. Então, já que o país ele possui um grande complexo industrial e bastante derivado, como a gente vai ver um pouco mais adiante, a importância dessa rede hidrográfica é justamente para a possibilidade de geração de energia para alimentar, é claro, toda a atividade industrial, tá ok? Então, além de dessa quantidade imensa de rios que existem dentro do território, a gente tem também a presença de alguns mares internos, como por exemplo, destacado aí no mapa, nessa primeira seta que apareceu, o Mar Cáspio, e também alguns lagos em alguns pontos do território, tá? Então, dentro das características naturais, que a gente finaliza agora com a questão da hidrografia, vocês perceberam que o território russo ele é bastante extenso e diversificado em todas as suas características físicas naturais.
Bem, a gente vai falar um pouco agora então sobre a questão demográfica do território russo, tá? Então, a Federação Russa, ela está aí entre os 10 maiores países em população do mundo, tá? Então, contudo, sua densidade demográfica é considerada baixa, ou seja, aproximadamente 8,38 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Se compararmos com o Japão e seus 337 mil quilômetros quadrados, em média, a população russa, na verdade, ocupa baixíssima, né, com relação à área do Japão. E a gente vai ver então por que isso acontece, tá? Então, o país vizinho oriental possui uma densidade demográfica aí de 332,67 habitantes por quilômetro quadrado. Então, percebam que a população relativa de um país, no caso como o Japão, com relação à Rússia, ela é totalmente diferente. Ou seja, a densidade demográfica do Japão ela vai ser de 332 habitantes por quilômetro quadrado, e já na Rússia, essa densidade ela vai ser de apenas 8 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, sobre essa distribuição da população russa e em seu território, vamos analisar esse mapa que vai aparecer aí na tela para vocês. Observem o título aqui do mapa, ele mostra densidade demográfica na Rússia. Novamente aqui, as áreas em verde, elas representam as áreas com a menor densidade demográfica, ou seja, as áreas que apresentam a menor concentração populacional. Já essas áreas que vão do amarelo, laranja até o vermelho escuro, são as áreas que apresentam a maior concentração populacional. Observem aí, de acordo com o mapa, que predominam a ocupação humana e a distribuição da população dentro do território russo, sobretudo na parte mais central e mais ao sul do território. Tá? O norte, praticamente, ele não é habitado ou não tem uma grande concentração de pessoas. E aí a pergunta sobre a questão demográfica, que aparece aí na tela, ela diz o seguinte, ó, retomando o que você aprendeu na unidade anterior, responda, por que a população relativa, ou seja, a densidade demográfica, tá? Que é nada mais do que a relação da população absoluta dividido pela área daquele determinado país, apresenta um baixo índice quando comparada à população do Japão. Bem, então o primeiro fator aí que a gente já pode ter em mente para uma densidade demográfica tão diferente entre o Japão e a Rússia seria justamente a extensão territorial entre esses dois países, tá? E é justamente o que a gente observa aí na resposta, tá? A extensão territorial na Rússia ela é muito maior do que no Japão. E isso é claro que vai influenciar na questão da distribuição populacional e na densidade demográfica. Seguindo aí com a próxima questão, ela fala o seguinte, ó, a partir do que foi estudado sobre a Rússia, neste capítulo, qual a relação entre a distribuição da população e as condições físicas naturais do território podem ser aí estabelecidas? Então, como resposta, vocês podem colocar aí justamente, tá? Ela é um pouco longa, mas vamos ler aí com calma para a gente conseguir interpretar melhor. Em relação ao clima, quanto mais frio, como o polar e o subpolar, com temperaturas muito baixas, a densidade populacional ela é menor. Então, percebam que as condições do ambiente acabam determinando os locais onde a gente vai ter a maior concentração populacional. E isso não é só no território russo. Em qualquer outro lugar do mundo, as condições climáticas elas vão influenciar o processo de ocupação humana. Já as áreas de clima continental são mais populosas, pois apesar de frio, como a gente viu anteriormente, no inverno, não há temperaturas tão baixas quanto a parte mais ao norte do continente, onde a gente viu que predomina ali áreas com clima polar. O mesmo percebe-se no relevo, a ocupação humana na Rússia é maior, onde estão as áreas de planície, contrastando aí com as áreas mais elevadas. Então, em resumo, pessoal, o que essa pergunta aí ela quis dizer foi o seguinte, que
as condições naturais do ambiente vão influenciar o processo de ocupação humana. Em regiões onde apresentam temperaturas muito baixas ou temperaturas muito elevadas, por exemplo, não vão ser fatores, vai tornar o ambiente ali fator de atração para a população, vai acabar repulsando, né, o processo de ocupação. E com relação ao relevo também, áreas planas são preferencialmente ocupadas pelos humanos para a moradia ou para suas mais atividades aí diversas. E é o que a gente enxerga dentro dessa ocupação no território russo. E aí é claro que a questão demográfica ela vai ser muito importante para qualquer país. Por quê? A forma como a população se distribui dentro de um território, ela é muito importante para o processo de administração por parte do governo, sobretudo onde identificar áreas de exploração e como vai fazer algumas intervenções importantes para a população. Essa estrutura que vocês observam aí na tela, provavelmente todos vocês também já conhecem, tá? Que é justamente a chamada pirâmide etária. Assim como a gente tinha visto anteriormente os climogramas, ela também aqui possui uma estrutura padrão, como por exemplo, aqui na base nós vamos ter principalmente as pessoas mais jovens, tá? No meio da pirâmide nós vamos ter a população adulta e no topo da pirâmide nós temos a população idosa. Na coluna da direita nós temos a representação das mulheres e na coluna da esquerda nós temos os homens, tá? E aqui ela mostra, na verdade, uma evolução aí, justamente da pirâmide etária da população russa. 1950, 2017, uma projeção para 2050 e uma projeção para 2100. Observem que o formato dessa pirâmide ela vai mudando conforme o tempo vai passando. E essa mudança na estrutura da pirâmide, ela revela alguns dados sobre a estrutura demográfica de um país, que é importante para que o governo ele possa identificar problemas e até mesmo desenvolver algumas políticas públicas para tentar minimizar possíveis problemas identificáveis a partir da análise dessas pirâmides, tá? Então, vamos ver a pergunta e depois a gente volta para fazer uma análise também um pouco mais detalhada das características que a gente observa nessas pirâmides aí da população russa. A pergunta ela diz o seguinte, ó: ao analisar a evolução dos dados contidos nos gráficos, a tendência é de aumento ou diminuição da população absoluta. População absoluta é a população total de um país, de uma cidade, enfim. Justifique a partir dos dados apresentados na pirâmide etária. Então, como a gente observa, aqui na base da pirâmide, eu havia falado com vocês, ela mostra justamente a população mais jovem, ou seja, é aqui que a gente identifica se está ocorrendo muitos nascimentos ou poucos, ou seja, se a taxa de natalidade daquele país ela é alta ou ela é baixa. E o que a gente observa, à medida que essa pirâmide ela vai evoluindo, é justamente que a base da pirâmide aí, ela vai ficando muito mais estreita. Então, isso já demonstra que o número de nascimentos, o número de natalidades, né, a taxa de natalidade do território russo, ela vai diminuindo, ela tem uma tendência de diminuição à medida que o tempo vai passando. E é justamente isso que a gente observa aqui para responder a nossa primeira pergunta. Se a taxa de natalidade está diminuindo, a população absoluta vai diminuir ou aumentar? Com certeza vai diminuir, tá? Então, observem aí que a tendência ela é de diminuição, tá? Pois as bases da pirâmide vão se estreitando ao longo do tempo. Vamos seguindo aí, então, falando um pouco mais sobre as características da população. Observem esses pontos em destaque aí, referente a cada um desses pontos no parágrafo. Vamos analisar cada um deles. Então, pessoal, aquela tendência que a gente observou anteriormente, que eu havia mostrado para vocês, aqui nessas pirâmides etárias, onde a gente vê uma tendência de diminuição da população russa, ela se confirma justamente nesse primeiro parágrafo que vocês observam aí, tá?
Então, de modo geral, o que vem se observando dentro da questão demográfica, dentro da população russa, é justamente uma diminuição da população absoluta. E como eu já havia comentado em aulas anteriores com vocês sobre isso, essa questão da redução populacional, ela acaba sendo um problema, sobretudo para a questão da mão de obra, tá? Por quê? Como a gente sabe que a Rússia é um dos grandes países aí industriais, sobretudo dentro do continente europeu e também nessa parte leste, ela demanda então de uma grande quantidade de mão de obra para, é claro, trabalhar na indústria. E como a população absoluta ela vem diminuindo e há uma tendência também de um aumento de expectativa de vida, como a gente observou nas pirâmides anteriormente, não vai ter suficientemente população jovem disponível para ocupar esses postos de trabalho. Mas é claro que isso é tudo uma projeção. E aí é claro que, a partir da identificação disso, a partir do estudo daquelas pirâmides etárias, o governo ele pode então já tomar algumas medidas para tentar minimizar esses impactos aí pela uma possível falta de mão de obra para os postos de trabalho. Como, por exemplo, aí no caso, estimular o processo de emigração, ou seja, a entrada de populações dentro do território russo, tá? E um outro ponto aí bastante importante é que o governo ele vem aí lançando algumas políticas públicas de incentivo à natalidade, tá? Justamente para incentivar os nascimentos dentro do país. Então, desenvolve aí políticas de apoio à maternidade, como a licença maternidade remunerada de até 1 ano e meio. Então, percebo que isso é muito importante para as famílias que decidem ter um filho, tá? Com a garantia de manutenção do emprego. Porque um dos grandes problemas que também impactam nessa questão da natalidade é que essa questão de relação com a maternidade, a paternidade e a questão da manutenção do emprego, tá? Porque muitas famílias acabam ficando com um pouco de receio de ter que se ausentar durante um tempo do trabalho ou não poder participar da criação dos filhos nos anos iniciais, o pai com a mãe junto, e aí decidem então não ter filhos ou até mesmo deixar para muito mais tarde. E aí essas políticas de incentivo à natalidade acabam aí ajudando nesse sentido, já que os pais terão aí os seus empregos preservados. Bem, só fazendo uma pequena correção aí com vocês, reparem que aí na tela houve uma mudança ali naquele segundo tópico referente ao segundo parágrafo do texto. Eu havia dito a vocês que existia uma política do governo ligada aí aos incentivos à emigração, mas na verdade é a imigração. Emigração é a saída da população e imigração seria a entrada de estrangeiros no país, tá ok? Então, só atualizando essa informação aí. Vamos então aí responder essa questão que aparece aí na tela para a gente. Em relação às taxas de natalidade, vem diminuindo. A gente já observou isso. O governo russo tem incentivado a imigração e estimulando a natalidade entre os russos, o que justifica tamanha preocupação do governo em relação ao comportamento demográfico da população do país. Então, em outras palavras, o governo percebeu que o comportamento demográfico da população é de diminuição e aí tem adotado políticas ligadas a incentivos à natalidade e à permissão de imigração. E justamente por que isso acontece, a principal preocupação aí do governo, como a gente já havia comentado, diz respeito aí à geração de riqueza para sustentar as demandas do Estado em relação aos serviços para a população, já que o recolhimento de impostos associados ao consumo da população é a principal mecanismo aí para a geração de riquezas do Estado. Em outras palavras, essa resposta aí, ela quer dizer o seguinte: como se observou, a população ela tem diminuindo, mas é justamente a população quem consome, tá? E quem vai trabalhar também dentro do território, tá? E vai pagar também impostos, ou seja, o Estado, o país, ele vai precisar de população para trabalhar, população para consumir e população para pagar impostos. Para que isso acabe gerando receita, gerando capital para o Estado e esse capital possa voltar, é claro,
em investimentos para a população, saúde, educação, segurança, entre outros, tá ok? Seguindo então aí com algumas características a mais referente à estrutura demográfica da população russa, como vocês observam aí, dentro de um cenário geral, predominam aí a população urbana com acima de 84% e população rural de um pouco mais de 25%. Se a gente comparar com aquele período ali entre a Revolução Russa, início do período, né, da União Soviética, a gente tinha visto que a população ela era predominantemente rural, né, composta aí, em sua maioria, mais de 80% por camponeses. E agora a gente observa justamente o contrário. A população ela é majoritariamente urbana, tá? E dentro das principais cidades aí, as que mais se destacam com o quantitativo populacional, nós temos aí a capital, no caso, Moscou, com um pouco mais de 12 milhões de habitantes, São Petersburgo, com um pouco mais de 5 milhões de habitantes, lembrando que São Petersburgo é a antiga capital da União Soviética, e a outra cidade aí com mais de 1,6 milhões de habitantes, tá? E aí, um destaque importante para essa questão ainda falando um pouco sobre essa questão da população e de integração aí do território, a gente tem justamente a ferrovia Transsiberiana, tá? Observem então aí no mapa a extensão que essa ferrovia ela percorre. Então, se a gente pensar que dentro do território russo a gente tem essa ferrovia que praticamente liga todo o território no seu sentido leste-oeste, a gente poderia dizer que, e observem que ela passa por 8 a 9, 8 fusos horários, passando aí por 8 a 9 longos dias de viagem em uma única ferrovia, a gente poderia pensar que não, uma ferrovia ela seria de grande importância para esse processo de integração do território e também para melhorar a questão de distribuição populacional, o povoamento dentro do território. Mas só que isso não acontece, justamente por conta daquilo que eu havia mostrado para vocês lá no início, naquele primeiro mapa, onde a gente observava uma grande diversidade cultural dentro do território russo, tá? Porque aí, como o próprio texto diz, como vocês observam, o território russo ele foi constituído a partir de diferentes etapas de conquistas territoriais, tá? Por diferentes povos, consequentemente. E trouxe, é claro, um resultado de grande diversidade étnica dentro de todo o território, tá? E esse aspecto que estudaremos agora a seguir, tá? Observem esse mapa aí, ele mostra o seguinte, grupos étnicos na Rússia. Então aqui a gente tem, de acordo com a legenda, os principais grupos étnicos formadores da população russa. Então, povos eslavos, povos turcos e povos caucasianos. Observe que, de acordo com a distribuição dentro do território russo, predominam então aí os povos eslavos, tá? Grande parte aí da população russa. Então, esse mapa que a gente viu anteriormente, ele mostra os principais grupos étnicos que ocupam o território da Federação Russa. E aí a gente tem algumas questões para responder sobre esse mapa. O primeiro ele diz o seguinte: identifique os 3 principais grupos étnicos apontados no mapa, de acordo, é claro, com a extensão de sua ocupação. E aí nós temos então eslavos, turcos e caucasianos, como eu havia comentado com vocês. Dentre os grupos citados acima, qual deles ocupa as áreas de maior densidade populacional? Então, como nós vimos aí, a etnia eslava, que é composta por russos, ucranianos e bielorrussos, tá? Que ocupam aí grande parte, representam aí a maior parte da população russa. E aí mais alguns pontos importantes aí sobre a questão da população. Observem esses pontos aí em destaque que aparecem ao lado de cada um desses parágrafos, tá? Então aí, mais de 80% da população russa ela é composta por povos eslavos e os outros 20% ocupam aí uma diversidade de grupos étnicos diferentes. Então, isso também é um dos grandes problemas
de fazer com que a população ela se distribua dentro do território, devido a essa grande diversidade. O ponto de integração aí da população fica um pouco mais difícil por conta dessa diversidade, tá? Então, dentro do território russo, a língua que predomina é justamente o russo, mas como nós vimos que há uma grande diversidade étnica, nós vamos ter também, é claro, uma grande diversidade linguística, tá? Podendo aí chegar a mais de 100 línguas faladas dentro de um único território, tá? E considerando o aspecto religioso dentro do continente, nós vamos ter aí uma grande divisão, né, entre crentes e os não crentes. Levando em consideração que essa população que está concentrada dentro do território russo e que não se identifica, não tem nenhuma religião, isso é reflexo de uma estrutura ainda da antiga União Soviética, tá? Ou seja, entre a população crente da Rússia vai se reconhecer, é claro, aí o cristianismo ortodoxo, mas aquela população que não se identifica com nenhuma religião, ou que não tem religião, é justamente reflexo ainda do período da União Soviética, tá? Que era uma estrutura de uma população que se intitulava aí do ateísmo. Bem, para a gente já ir finalizando um pouco da aula de hoje, eu sei que está bastante longa, pessoal, mas é importante que a gente dê um pouco acelerada nesse conteúdo. Vamos falar um pouco aí sobre a questão industrial e os recursos naturais, tá? Então, durante o período da União Soviética, a economia era organizada por meio do planejamento da economia estatal. Então, como a gente viu em aulas passadas, o Estado era quem controlava a economia, qual privilegiou o setor de bens e a produção como indústrias, como mineradoras, petrolíferas e siderúrgica. Isso aí a gente já viu em aulas anteriores. Assim como o planejamento do governo privilegiou esses setores da produção, também limitou geograficamente, beneficiando especialmente a Rússia, a ex-república soviética mais importante. E aí foi aquilo que a gente viu na aula passada, né? Só recapitulando um pouco. Com o fim da União Soviética e esse privilégio que a União Soviética fez com essa concentração industrial dentro do território russo, alguns outros países ali, ao final do período da Guerra Fria, que se desvincularam, né, acabaram sofrendo aí nesse aspecto industrial, não tiveram aí a atividade industrial muito desenvolvida. E o que observou foi justamente um fluxo migratório desses países em direção à Rússia, justamente por oferecer mais postos de trabalho devido justamente à concentração da atividade industrial. E aí atualmente a indústria na Rússia ela é bem diversificada, corresponde aí a 32,4% do PIB no ano de 2017 e ocupava aí 27,6% da população economicamente ativa, tá? Então, o mapa traz a seguir algumas informações sobre a geografia industrial da Rússia, tá? E o mapa ele diz o seguinte, observem o título dele aí. Distribuição das principais indústrias russas, tá? Então, cada um desses pontos aqui no mapa, eles já apresentam aí uma atividade industrial, tá? Então aí o quadro, essa área aqui, ó, área industrial, máquinas, meios de transportes e eletrônicos nesses pontos em azul claro, metalúrgica e siderúrgica, química, têxtil, madeira, carvão mineral, gás natural e petróleo, recursos energéticos. Então, só por esse mapa, a primeira associação que a gente precisa fazer a partir das informações que a gente observa nele é que, se a gente analisar as áreas industriais e os setores da indústria dentro do território russo, ela também é muito diversificada. E essas áreas industriais, é claro, elas precisam estar próximas de reservas energéticas, de fontes de energia que são utilizadas como base aí da indústria russa, como, por exemplo, o carvão mineral, o gás natural e o petróleo, que são grandes bases da indústria russa, tá? Grandes matrizes energéticas da indústria russa. E aí algumas questões a mais para a gente responder. Vamos lá?
A primeira ela diz o seguinte: com base no mapa, onde se localizam as principais áreas industriais na Rússia? Então, como resposta, vocês podem colocar aí que as maiores concentrações estão próximas da capital Moscou e próximas a fronteiras com o Cazaquistão, além das menores concentrações em São Petersburgo, próxima à fronteira com a Ucrânia, e todas estão na porção europeia da Rússia, tá? Então, observem aqui novamente então no mapa, tá? As grandes áreas industriais estão na parte do território russo do lado europeu, tá? E estão aí próximos das capitais, da atual e da antiga capital. Próxima pergunta, ela fala o seguinte: quais são os tipos de indústrias que se destacam na Rússia, conforme o mapa? Então, aí nós já sabemos que as metalúrgicas, siderúrgicas e indústrias de bens duráveis. Principalmente metalúrgicas e siderúrgicas que foram de grandes investimentos durante o período da Guerra Fria, como a gente viu na aula anterior. E em relação aos recursos energéticos, quais se destacam na Rússia? Então, carvão mineral, gás natural e petróleo. Lembrando que são matrizes energéticas não renováveis e matrizes energéticas poluentes, tá? Então, é necessário que a Rússia ela tenha uma tendência aí também futuramente a tentar mudar e diversificar as suas matrizes energéticas para fontes renováveis. E claro que a indústria russa ela é bastante diversificada. Ela não está apenas ligada aí à metalurgia e à siderurgia, tá? Aí temos a bélica, a produção de armas, radares e mísseis e a construção naval, e setores de consumo, têxtil e alimentos. Seguindo então aí com mais uma questão, ela fala o seguinte: ó, com base no gráfico, compare o processo de urbanização da Rússia no período do ano de 2000 e a projeção para o ano de 2050, em relação ao conjunto de países da Europa Ocidental e do leste europeu. Vamos lá. De acordo então aqui com o gráfico, cada uma dessas linhas representa aqui um percentual da população urbana entre 50 e 2050, tá? A linha em vermelho representa a Rússia, o leste europeu está sendo representado pela linha verde e a Europa como um todo, o continente, está representado pela linha azul. Observe que ambas as linhas apresentam uma tendência aí de crescimento de sua população urbana. Então, como resposta, obviamente, que a tendência é do aumento da população urbana em um ritmo parecido com o dos países do leste europeu e também da Europa Ocidental. Maiores produtores de petróleo do mundo, tá? A gente já havia falado um pouco sobre isso, né? E a gente tinha visto anteriormente, na aula passada, um mapa do território russo que mostrava a localização de alguns dutos que são importantes para o transporte dessa produção. E aí nós temos aí em destaque a Rússia como o terceiro maior país do mundo em produção de petróleo, destacando aqui o ano em 2018, tá? E vocês podem observar aí a lista com os outros países. E aí algumas questões importantes sobre essa questão, né? Sobre a questão das matrizes energéticas principalmente. Observem aí a questão número 6 que aparece. Ela diz o seguinte: em relação aos 10 maiores países produtores de petróleo em 2018, qual a posição da Rússia e do Brasil, respectivamente? Então, de acordo com o mapa, como vocês podem observar aí no livro, a Rússia ela está em terceiro e o Brasil ela está em décimo. Então, devido a um rigor climático, a Rússia é extremamente dependente de suas fontes fósseis, como por exemplo o carvão mineral, utilizadas largamente aí em suas termoelétricas. Assim, para tentar diminuir essa dependência na busca por fontes alternativas, algumas empresas vêm investindo em fontes renováveis. Por isso, foram construídas 19 usinas de energia solar com capacidades de 1,6 megawatts, além de outras usinas eólicas para geração de energia com capacidade aí de 3,1 megawatts no extremo oriente da Rússia. Então, em resumo, pessoal, o que acontece? A questão climática aí influenciando na geração de energia é justamente o seguinte: como a gente tinha visto no mapa de clima, predomina aí no território russo climas com temperaturas amenas
ou climas aí com temperaturas muito baixas, o que consequentemente inviabiliza, é claro, até certo ponto, a produção de energia por energia solar. E é claro, mesmo assim, em alguns pontos já se observa investimentos de empresas na geração desse tipo de energia ou de geração de energia eólica, sobretudo na parte mais oriental do território russo, tá? Então, ou seja, naquela parte ali que pertence ao continente asiático. Próxima questão aí, ela fala o seguinte: os setores da indústria e energético possuem um grande peso na composição do PIB russo. Esse fator, somado às condições climáticas, faz o país, então, dependente da importação de alimentos. Tá? Então, como resposta, vocês podem colocar aí que a menor emissão de gases poluentes, entre eles o CO2 e o CH4. Tá? Então, observem aí, apesar do predomínio de climas frios, a Rússia investe em energia solar. Bem, pessoal, essas foram as considerações das aulas de hoje. Lembrando que qualquer dúvida sobre esse ou assuntos anteriores, falem comigo lá no Instagram. Sei que a aula foi bastante longa. Peço realmente que vocês leiam esse material no livro e realizem a atualização dele com a resposta das questões de hoje. Atividade de casa, página 21 e 22, tá ok? Então, tchau para vocês e até a próxima.